Olá, que alegria sempre estarmos juntos, uma vez que você e eu sabemos que a palavra de Deus é uma bênção, a palavra de Deus ela é viva, ela tem o poder de nos transformar, de nos libertar, de nos curar, é algo milagroso. Eu creio plenamente que a decisão de seguirmos a Jesus e de crermos em Deus e na sua palavra deve ser algo racional. Eu não tenho o menor problema em racionalizar, em entender que a minha decisão é fruto realmente de uma avaliação. Sim, eu gosto de pegar as Escrituras Sagradas, olhar, analisar, ler, pensar, refletir, e a partir desta reflexão e de um todo, obviamente, sabedores que somos das nossas limitações, porque eu não entendo tudo que está na Bíblia. Aliás, eu estou entendendo que Deus vai nos dando capacidade de entender. Mas eu não fui chamado para entender, eu fui chamado para crer. Portanto, esta nossa decisão de crer em Jesus, crer na palavra de Deus, segundo a própria palavra, é que nos conduz às experiências. E estas experiências, na sua maioria, deixam de ser racionais e passam a ser pela fé. E a fé é algo que você não pode tocar e muitas vezes entender, porque é algo que vem de Deus. Diz a Bíblia que Jesus é o autor é o criador, ele é o consumador, é aquele que faz, é aquele que estabelece, é aquele que conclui. Então Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. A fé que vem pela palavra. Então você e eu lendo a Bíblia, vendo, ouvindo a Jesus, porque a palavra fala conosco. Nós não somente lemos e entendemos as letras, mas nós ouvimos a voz de Deus, porque o próprio Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra, para você e para mim, está nas Escrituras Sagradas. A partir do momento que eu decidi, que nós, você e eu decidimos crer em Jesus, crer em Deus e crer na palavra dele, nós passamos agora, por decisão nossa, a obedecer a palavra de Deus. E quando começamos a obedecer, então Deus age soberanamente nas nossas vidas, operando um milagre. E aí os milagres começam a acontecer, as maravilhas começam a acontecer. E é isto que muitas vezes nos espanta. É isto que muitas vezes nos traz aquela questão assim, puxa, mas será que é verdade? Será que não é? Infelizmente, muitas pessoas, por causa destes milagres, destas maravilhas, destas coisas sobrenaturais, caem nos misticismos. E aí entram por linhas outras que não são as linhas que Deus, ou a linha que Deus determinou. Porque Deus continua operando maravilhas. Jesus continua fazendo milagres, porque Ele mesmo disse, vocês farão coisas maiores. Aqueles que creem farão coisas maiores. Agora, todas estas coisas maiores precisam estar pautadas, firmadas, estabelecidas na palavra de Deus. Não adianta eu sair inventando as coisas e nem usando a palavra de Deus para enganar-me a mim mesmo ou as pessoas. É importante você e eu termos a firmeza da palavra, porque quando nós estamos firmes na palavra de Deus, nós sabemos. Se os milagres acontecerem, ótimo, maravilha. Se aquilo que o meu coração deseja for realizado, ótimo, maravilha. Se os meus sonhos, se os meus projetos puderem ser concretizados, maravilha, que coisa linda. Agora, e se não forem concretizados? E se os milagres não acontecerem? E se eu não for curado? E se eu não for uma pessoa próspera? E se eu não tiver a minha área afetiva e emocional realizada como eu sonhei, como eu pensei? Eu pergunto-lhe, Deus deixou de ser Deus? Não, jamais. Porque a Bíblia também nos prepara, aí que é importante crer conscientemente, racionalmente. Porque a Bíblia nos prepara e nós precisamos entender que, apesar de todas as promessas, Deus pode permitir na soberania dele que nós não sejamos bem-sucedidos, que nós não sejamos curados, que nós não tenhamos a nossa vida afetiva como nós pensamos a realização do sonho de um relacionamento maravilhoso, que nós podemos não ser aquelas pessoas que vamos concretizar todos os nossos planos, porém uma coisa é certa, ainda que tenhamos que padecer necessidades, ainda que tenhamos que viver com privações, ainda que tenhamos que viver com a enfermidade e muitas vezes por ela, pela enfermidade, pela doença, sermos levados à morte, nós sabemos de uma coisa,
A nossa esperança, a nossa vida e o nosso futuro não está nesta terra. A nossa esperança, a nossa vida e o nosso futuro está no Senhor. Portanto, lembre-se, há novos céus, nova terra e a eternidade esperando por você e por mim. Então somente entregue a tua vida ao Senhor e o mais, com certeza, Ele o fará.